Quando alguém pergunta o que é consciência, quase sempre acredita que está formulando uma questão nobre e profunda, quando na verdade tenta dar um nome sofisticado a algo que o incomoda em silêncio. Essa pergunta não é simples, não é neutra, não é inocente. Ela não pergunta por um objeto no mundo, mas pela condição que torna qualquer mundo possível. É perguntar pelo palco antes da peça, pelo aparecer antes de qualquer coisa que apareça. Por isso quase todas as respostas começam erradas. Prometem definição onde só existe limite, fechamento onde só existe tensão, conforto onde deveria haver desconforto intelectual. Consciência não é algo observável de fora, não é um componente que se adiciona a um sistema pronto, não é um fenômeno do mesmo tipo que processos físicos comuns. Quem oferece uma definição fechada já demonstrou que não entendeu a pergunta. Para falar de consciência sem cair em confusão infantil, é preciso fazer uma distinção, não uma definição. Uma distinção não resolve o problema, mas evita erros grosseiros. De um lado, aquilo que chamamos de consciência como acesso. Do outro, aquilo que chamamos de consciência como experiência. Não são duas consciências metafísicas. São dois domínios de análise radicalmente diferentes. Consciência como acesso refere-se à atenção, à disponibilidade de informação, à integração perceptiva, à capacidade de usar representações internas para agir, falar e decidir. São mecanismos mensuráveis, modeláveis, manipuláveis. Esse é o território legítimo da neurociência e da psicologia cognitiva. Aqui há progresso real, dados acumuláveis, modelos cada vez mais sofisticados. Mas isso não esgota o que chamamos de estar consciente. Existe outro domínio, mais incômodo e resistente. A consciência como experiência. O fato bruto de que há algo que é vivido. O fato de que existir não é apenas funcionar, mas sentir-se existindo. O como é ser, um ponto de vista interno irredutível à terceira pessoa. Isso não é invisível por falta de tecnologia, mas por estrutura. Não é o tipo de coisa que se mede. Esse não é um fracasso técnico da ciência, mas uma diferença conceitual que muitos recusam aceitar, porque fere a fantasia de que tudo pode ser reduzido e dominado. O erro mais comum é confundir esses níveis, tratar consciência como acesso como se fosse consciência fenomenológica, confundir atenção com experiência, autocontrole com sentir, metacognição com presença. Essa confusão gera teorias infladas, diagnósticos fracos e falsas soluções. O sujeito aprende a descrever como um sistema processa a informação e passa a falar como se tivesse explicado por que há algo que é vivido nesse processamento. Não explicou, apenas mudou de assunto sem avisar. Funcionamento não é experiência, e nunca foi. Diferenças individuais de atenção e estilo cognitivo entram nesse ponto. Pessoas diferem em onde a atenção se fixa, em quão facilmente ela se mantém, em quão orientadas são ao mundo externo ou ao fluxo interno de pensamentos. Isso influencia comportamento e estilo intelectual, mas não determina profundidade existencial nem acesso privilegiado à verdade. Romantizar introspecção como sinal de elevação espiritual ou reduzir criatividade a traços de personalidade é psicologicamente raso e filosoficamente preguiçoso. Atenção não é consciência no sentido profundo. É apenas uma de suas ferramentas. Confundir ferramenta com fundamento é um erro recorrente em discursos populares sobre mente. Ao descrever sistemas cognitivos, fala-se em fluxos bottom-up, onde a sensação alimenta o cérebro, e top-down, onde modelos internos orientam a ação. Fala-se em loops de realimentação, redes distribuídas, hierarquias funcionais. Tudo isso explica funcionamento. Nada disso explica por que existe experiência em vez de silêncio absoluto. Essa fratura não é um detalhe técnico a ser resolvido com mais poder computacional. Ela é o centro do problema. E aqui surge outro erro grave: imaginar que o problema seja empírico, que falte apenas um dado ou um experimento mais refinado. Não falta. O ponto é conceitual, não tecnológico. É possível conceber, sem contradição lógica, um sistema fisicamente idêntico a um ser humano, que se comporte da mesma forma, sem que haja experiência subjetiva alguma. Esse argumento, associado a David Chalmers, não prova dualismo nem introduz alma.
Ele mostra apenas que descrição funcional não implica experiência. Isso não é misticismo, é lógica. Thomas Nagel deixou isso claro ao mostrar que conhecer todas as propriedades objetivas de um sistema não equivale a saber como é vivenciá-lo. Saber tudo sobre o morcego não diz como é ser um morcego. Experiência não é transferível, nem dedutível por descrição. O experimento mental da colorista reforça a mesma distinção. Saber tudo sobre um fenômeno não é o mesmo que experimentá-lo, não porque exista algo mágico, mas porque conhecimento proposicional e presença fenomenal pertencem a categorias diferentes. Ignorar isso empobrece tanto a ciência quanto a filosofia. O método científico opera por separação, sujeito de um lado, objeto do outro. Esse método é extremamente poderoso, mas exclui por princípio aquilo que só existe em primeira pessoa. A consciência fenomenológica não é um problema mal resolvido da ciência, é um fenômeno fora do escopo direto do método. Alguns tentam dissolver o problema. Daniel Dennett é o exemplo mais sofisticado ao propor que a experiência é um efeito cognitivo, uma ilusão bem estruturada. A posição é coerente, mas enfrenta um impasse simples. Uma ilusão ainda é algo que é experienciado. Negar a experiência não elimina o fenômeno. O estado atual da discussão permite afirmar apenas algumas coisas com segurança. Consciência como acesso é amplamente explicável. Consciência como experiência não é redutível à descrição funcional. Isso não valida espiritualismo nem autoriza fuga mística. Revela limites reais de nossos modelos explicativos. Esses limites não são vergonha, são condição de honestidade intelectual. Qualquer discurso que prometa solução rápida, que feche a questão ou transforme o mistério em crença confortável, não está explicando consciência. Está fugindo do desconforto que ela impõe. A consciência não é um problema a ser resolvido com mais dados, mas um limite que obriga a repensar o que significa explicar. Se isso te deixou desconfortável, é porque funcionou. Se você esperava alívio, não entendeu o tema. Consciência não oferece consolo, oferece lucidez. Se isso te incomodou, é porque serviu. Inscreva-se, volte preparado.